Fala, fala, meu amigo panificador, panificadora. Meu nome é Antônio. Eu sou a Ana Brisa. E nós somos da Fermenta Consultoria. E agora a gente está iniciando um projeto chamado Fermenta Cast. O que é o Fermenta Cast? O lugar onde os donos de padaria se encontram para evoluir os seus negócios. É isso aí, pega seu cafezinho, bora trocar uma ideia com uma pessoa hoje de altíssimo nível do nosso segmento. Quem que é? Hoje está aqui com a gente nada mais, nada menos do que Ângelo Souza, o Ângelo da prática. E eu sou suspeita para falar de quem é o Ângelo no cenário de panificação. Acho que todos vocês já conhecem, né? Acho que todo mundo aqui conhece quem é o Ângelo, mas o Ângelo, ele contribuiu e contribui efetivamente para o mercado em si. Eu falo que o Ângelo não é um vendedor de equipamento, um criador de equipamento, mas sim ele luta e ele batalha, ele constrói o cenário que a gente vive hoje. E eu sou muito grata, né? Eu aprendo e aprendi muito, então não existe Ana Brisa profissional sem os ensinamentos. Fico até emocionada sem os ensinamentos do Ângelo. Ângelo, seja muito bem-vindo. Ana Brisa, Antônio, que honra estar aqui com vocês. E aqui tem uma frase que me chamou muito a atenção, meus amigos. A vida e a arte, né? A vida é a arte do encontro, né? E que bom reencontrá-los após um bom tempo aí que ficamos sem estar juntos. Uma honra estar aqui no Fermenta Cast, né? E a primeira edição, suas palavras, né? Eu costumo sempre iniciar dizendo, né? Amigos e parceiros da panificação e vocês do food service. Não saem daí. Muita coisa boa. Compartilhar conhecimento é fundamental. Nós temos um mote na empresa que diz que sucesso sustentável é sucesso compartilhado. Portanto, Ana e Antônio vão dar um show aqui de conhecimento para vocês. Fiquem conosco, porque de minha parte, com certeza, estarei aprendendo e muito. É isso aí, galera. O intuito desse podcast é isso mesmo, é trocar experiência com pessoas que são que vivenciam o nosso setor no dia a dia, né? E o Ângelo representando aqui a prática, que é quem é panificador fala prática na hora, ele já associa a maquinário de última qualidade, a inovação, a crescimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o setor de panificação, o que vem aí para a FIPAM, né? Que nós estamos gravando esse episódio no final de abril, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, a gente tem muita coisa para conversar e muita coisa para extrair do Ângelo, por isso que eu já vou parar de falar, para a gente já passar a bola, né, Brisa? Ângelo, você que roda aí o Brasil todo, conhece padaria pequena, grande, central, padaria de supermercado, esteve fora do país recentemente, você que roda o mundo todo. Eu acho que você depara com alguns problemas que são corriqueiramente muito parecidos, norte, sul, leste a oeste. Se você pudesse elencar 3 desses maiores problemas, quais seriam eles? Nossa, que missão, hein? Tá? Difícil essa. Né? Rodar o mundo todo não é bem assim, mas a gente tem, sim, ao longo dessa vida profissional pode acreditar, mais de 60 anos no segmento, comecei muito pequeno, né? O primeiro que eu vim agora, recente, da Alemanha e Portugal, numa missão empresarial, é a questão da mão de obra, né? A carência de mão de obra, ela tem afetado, olha, o mundo todo. Não é uma característica da panificação, não é um perfil do Brasil, tá? Não vamos entrar no mérito aqui da política, o que levou a tudo isso e tal, porque é muito mais profundo, né? Mas é um fato. Sim. Então, essa é uma questão que nós temos que encarar e não tem como ficar reclamando, nós temos que buscar alternativas. Sim. Gostaria de, ao longo aqui do nosso bate-papo, de falar um pouquinho sobre algumas alternativas que, se não forem plenas, né, de solução plena, mas pelo menos que a gente possa delinear algumas saídas, né, menos dolorosas, né? Uma outra questão que é o dilema de aumento de produção própria, de marca própria, trabalhar mais com produtos de terceiros. Isso a gente vê que também é uma questão em vários países e aqui no Brasil, mais ainda, isso não é diferente. E um outro ponto que é
Eu gostaria de falar 4. Pode contar, Tá? gente. Que me veio aqui à mente, Claro. tá? Uma outra questão é o dilema da gestão, né? Não é um perfil somente do Brasil, não, tá? Então a gente percebe que lá fora, essa questão de repassar esse perfil da necessidade da gestão à equipe dos colaboradores também é uma dor. Talvez lá eles estejam mais, na Europa, mais avançados, né, nesse quesito. Eles têm trabalhado mais do que nós aqui no Brasil, né, no segmento industrial como um todo. E uma outra questão é a sucessão, né, que me veio à mente agora. Bom ponto, Que padaria é uma questão, negócio familiar, né, que é um estabelecimento familiar. Lá na Europa eles já se industrializaram mais, criaram filiais, mas isso não deixa de preocupar a questão da sucessão. Verdade. Assim, vindo à mente, olha, são esses 4 pontos que eu acho que é preocupante. E aqui no Brasil não é diferente. A gente pode começar por esse último ponto, que eu achei super importante que você trouxe. A gente atende muitas padarias pelo Brasil e a gente lida com isso em todo cliente, que é o pai, que é o cara que construiu, o pai ou o avô. É o dia a dia de que vocês, construiu a padaria, o filho que tá lá, sei lá, às vezes meio forçado, e ele se dá com aquela complexidade que é uma padaria, né, que é a indústria, varejo e comércio. Como que a gente pode pensar para uma sucessão ser mais suave, acontecer de forma mais saudável para a padaria? Não tem, a meu ver, né, não tem uma receita pronta. Mas eu acho que o primeiro passo é encarar a realidade, né? E essa realidade ela deve ser compartilhada dentro da empresa, né? Entre os familiares, entre o segundo escalão da empresa. Eu acho que isso tem que ser discutido, né? Legal. E ser feito paulatinamente. Eu falo isso porque hoje eu estou na prática, completando praticamente 20 anos, e é uma empresa brasileira, né, e mineira, completou agora 35 anos em janeiro, e uma empresa que começou muito pequenininha, da família Rezende de Pouso Alegre, né, e uma empresa que ao longo dos anos foi crescendo de maneira exponencial, né, enfim. E nesses 20 anos que eu lá estou, eu participo de muitas reuniões, de conversa, diálogos, né? E um dos pontos que são focados é a questão da sucessão, mas não só a sucessão da alta direção, não somente, mas também a sucessão de cargos intermediários dentro da empresa. Verdade. É passado para nós, gestores, a necessidade de criarmos multiplicadores, porque se nós não o fizermos, a empresa não se desenvolve, né? E nós não vamos pegar essa mão de obra pronta, né? Nós temos que formar essa mão de obra. Verdade. E cabe a nós, não só os diretores, não só os altos gestores, mas que essa filosofia seja passada para cargos menores, porque haja justamente uma renovação. Porque se nós não renovarmos, né, nós vamos ter mais problemas ainda. Esse problema de carência de mão de obra vai aumentar ainda. Vai piorar. Vai piorar, é isso aí. Né? Porque nós não vamos encontrar esses profissionais prontos. Uhum. Né? E aí vem uma outra questão. Como é que nós vamos cativar os nossos filhos, os filhos dos empresários, se nós estamos atuando há 20 anos, igual a 20 anos? Exatamente. Este jovem, ele mudou, o mercado mudou, os clientes mudaram, né? A única coisa que a gente pode garantir na empresa, né, ao longo da sua história, de todas elas, é a necessidade de mudança. Sim. E se nós não estivermos abertos a essas mudanças, a essas adequações, nós não vamos atrair os nossos familiares para dentro do negócio. Né? Então, essa é uma realidade. E nós temos que pensar dessa forma. Né? Então, são essas duas questões que eu vejo de maneira muito clara. Você criar um sistema de diálogo interno, discutir o assunto em vários escalões da empresa, seja ele
qualquer porte, mas que o assunto seja encarado em família ou mesmo com alguns colaboradores que estão mais ligados a nós, né? E o segundo ponto é estar com esse viés de modernidade. Tá? Porque eu vou ter que colocar computação. Não é só isso, não é isso. Né? Mas é encarar a necessidade de uma gestão mais profissional. Perfeito. E os nossos jovens, eles se prepararam para isso. Isso aí, sim. Nós investimos nos nossos filhos para que eles estivessem mais preparados do que nós. Então, por que não compartilhar a nossa experiência com conhecimento didático, né? Uma teoria que eles com certeza vão nos fazer. E o que você trouxe é muito interessante, me recorda no início da faculdade, quando eu decidi atuar em padaria. Eu era a única da minha sala que escolhia esse setor. Vários amigos meus foram para a Ambev, foram para a indústria, e eu escolhi padaria. Eu era meio que subjugada. Por que você fez 5 anos de faculdade para trabalhar com padaria? E esse é o sentimento que eu vejo dos filhos de donos de padaria. Porque o nosso setor, ele não é um setor envolvente, não é aquele setor que me faz querer trabalhar ali, né? É isso. E muitas vezes eu vejo essa resistência dos filhos de não enxergar o potencial que tem no negócio da família, o quanto aquilo ali pode ser tão lucrativo e rentável para ele do que ficar atrás de um escritório de advocacia, né? Que é muitos casos que a gente vê. Inclusive, né? A gente estava numa padaria uma vez, aí um dos filhos, o dilema dele era, eu já fiz meu OAB, vou trabalhar no escritório de advocacia. Eu falei, cara, mas você vai competir com milhões de OAB, sendo que você tem aqui a possibilidade de tocar um negócio seu, da família. Que dá resultado, né? E Antônio, sabe o que é essa questão? Que muitas vezes esses jovens, eles não imaginam o potencial que tem o segmento da panificação. Sim. Nada a ver, não é uma crítica, nada a ver com aqueles que chegaram até aqui. Não é nada, eles foram os heróis, parabéns, é por aí. Mas nós temos um horizonte pela frente fantástico, né? É a boulangerie, a padaria, o mega empreendimento, a padaria como centro gastronômico que abriu aí uma oportunidade enorme. São os pontos quentes, são as filiais que a gente pode abrir. Gente, vocês jovens, vocês não imaginam o espaço que nós temos. Hoje no Brasil nós temos um consumo per capita em torno de 35 quilos de pão ano, né? Países da Europa são 70, 80, 90 quilos, né? A Turquia mais de 100 quilos, enfim. Né? Mas se a gente olhar aqui o Chile, dá mais de 90 quilos, então não é que eu esteja comparando com um país do primeiro mundo só, Sim. Mas nós temos aqui o nosso vizinho. Então, para vocês jovens, estejam certos. Quem tem que estar preocupado são os chilenos, que eles já chegaram a quase 100 quilos per capita. Perfeito. Mas nós temos muito para crescer, seja em qualidade, diversificação de produto, né? E em aumento de consumo. Nós temos muito por trabalhar e a panificação precisa muito de vocês, jovens. Ô, Ângelo, isso você tocou um ponto muito importante. A gente estava até conversando antes aqui do FermentaCast, como as padarias perderam o público do pão francês. É verdade. Né? E por que isso aconteceu? Visto que padaria, pão francês, né? O intuito de uma padaria é vender pão francês. Claro. Por que isso aconteceu, Ângelo, na sua visão? Pergunta difícil. O consumo, difícil. A venda do pão francês, com certeza não diminuiu. É isso aí. Isso aí. Não diminuiu. Né? Esse consumidor que busca o carro-chefe da panificação, diariamente, ele não perdeu o hábito de consumir o nosso queridinho pão francês. Ele se redirecionou, né, para outros locais de compra desse produto, né, através das indústrias de pães congelados, né, que ocuparam boa parte desse espaço, através das lojas de conveniência. Perfeito. Mas o canal supermercado também abraçou a causa. E o setor supermercado, e eles estão certíssimos, né? Eles melhoraram muito a qualidade do produto. Vira uma oportunidade. Virou, né? Então tem a oportunidade de compra e nós temos que desmistificar essa questão, porque vocês não eram nascidos e tudo isso veio se agravando dos anos 70 para cá, né? Quando nós tivemos aí a entrada
da fermentação rápida, né? Da farinha ao pão sendo produzido em 3 horas, 4 horas, enquanto que eu, quando menino, o pão ficava 5, 6 horas, a massa 5, 6 horas fermentando no coxo, e nós, a distância, né? Quadras de distância da padaria, nós sentimos o cheiro do pão. Né? E nós perdemos isso depois dos anos 70, anos 80. Isso é um processo. Ninguém estralou o dedo e aconteceu. É isso mesmo. Isso foi acontecendo e foi se intensificando. Né? E tem um ditado que alguns profissionais falam, né, que o futuro da panificação está no passado. No passado. E procede. Perfeito. Porque nós voltamos à fermentação natural. É isso. Né? Então retrocedemos? Não! Nós evoluímos, isso é evolução. E muitas padarias aderiram a essa questão, inclusive no pão francês, não é somente nos produtos maior valor agregado, nos commodities também. Nós temos aí produtos, pães franceses, espetaculares, que não foram reduzidas o consumo, os consumos não foram reduzidos, mas na própria padaria houve aumento. Mas é fato que alguns estabelecimentos perderam esse consumidor, ele foi redirecionado. Então, fica aqui um alerta, né? Um direcionamento para todos. Qualidade, e mais do que qualidade, padrão de qualidade no nosso pão francês, isso é fundamental. Pão francês é o rei, né? É o rei. É o rei. Sua Majestade, o pão francês. Exatamente. E as padarias começaram a perder esse olhar do pão quentinho, da qualidade. Uma coisa que eu lembro muito, que o Márcio sempre falou, ele chegava na padaria dele, ele ia lá olhar o pão francês. Então, assim, a norma da BNT era seguida, né, dentro da padaria dele, e eu me recordo muito disso. E eu vejo que as padarias estão perdendo isso. Pão, não tem pão quente, o supermercado tem, aí começa a perder a venda. E você falou um ponto muito importante aí, que é voltar no passado. Voltar ao cheirinho de padaria. O consumo do dia a dia aí das pessoas, das famílias, tem reduzido. Mas as pessoas, elas têm dado preferência para um produto de uma qualidade Nem tem dúvida. boa, com matéria-prima boa, Perfeito. que resgate, que o sabor que te lembre. Então eu acho que está faltando um pouquinho as padarias olharem mesmo para o passado, para as receitas antigas, para o cheiro antigo. Né? E para garantir esse padrão, para garantir essa produtividade, não tem outro caminho do que a gente não utilizar a tecnologia. É isso aí. Os equipamentos. Perfeito. Inclusive, Ana, uma questão importante para a gente levantar é levar cada vez mais o cheirinho do pão para frente da loja. Perfeito. Tá? E é possível isso, e você falou sobre a tecnologia, né? Por que não? Eu vou fazer toda a minha produção na frente da loja? Não é isso. Mas a frente da loja, ela tem que ter dinamismo, ela tem que ter vida. Né? E eu posso torná-la mais agradável, com esse cheirinho de pão que ele é inigualável, levando alguns fornos pequenos, para que esse produto seja finalizado lá na frente da loja. Toda a minha produção, como eu falei, não. Mas que o cliente possa ver o produto sendo finalizado. Tá? Por que não fazer isso? E quando a gente vem para o setor supermercadista, aí vem a questão. A gente presencia a utilização desse conceito, né? do produto ser finalizado. E não somente o produto de maior valor agregado. Mas nosso pãozinho, Tá lá. que é um exemplo claro. Né? A prática produz Minicombi, que é campeão de venda. Né? Muito bem. E vocês são consultores, né? E sabem muito bem que a hora que você coloca o Minicombi para produzir o pão de queijo na frente da loja, alavanca 3, 4, 5 vezes mais a venda. Absurdo. É absurdo. Isso aí. E por que nós temos essa visão? A padaria tem essa visão quanto ao pão de queijo e não repassa isso também para o pão. Ou para alguns produtos que podem e devem ser finalizados na frente. É um show. Então nós temos que inovar. Eu falei sobre a sucessão, entendeu? E é mais ou menos isso. Nós temos que fazer diferente e ousar. Né? E por que não alguns pontos, inclusive da gastronomia, que depois eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, que a padaria nos anos 80 foi se tornando centro gastronômico. E essa foi a grande alternativa que ela encontrou, que foi a inovação. Né? Mas depois nós ficamos aí 20 anos fazendo
todos mais ou menos igual. Igual. Né? E nós temos que entender que o sapato 39, 40 não é igual para todo mundo. Né? Então eu tenho que inovar e procurar avaliar o meu mercado, meu cliente, consumidor. Né? E, enfim, por isso que eu falei que nós temos um horizonte pela frente. Não, você falou do Miniconv e assim, eu escuto e eu repito, eu já escutei isso de você há 15 anos atrás, do pãozinho de queijo assado na frente de loja, e eu repito essa frase acho que diariamente, né? Nós ainda temos muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Povo que vende pão de queijo gelado. Não oferece pro mineiro pão de queijo gelado. Não, pelo amor de Deus. Isso é uma afronta, né? Isso ainda é muito comum, né? E aí você fala de trazer os outros produtos, trazer o pão francês, trazer uma broinha, trazer o cheiro da padaria pra frente. A gente entra num ponto também que é a otimização da mão de obra, que é aproveitar o layout que os supermercados usam muito bem, que é trazer a finalização dos produtos, o assamento dos produtos, porque eu estou utilizando a minha mão de obra do atendimento e estou trazendo esse frescor. Então também é uma otimização, né? Não tem dúvida, né? E a gente fala tanto na falta de profissionalização, né? Mas podem estar certos que muitos dos nossos profissionais que estão na frente da loja, eles também querem algo a mais. Verdade. Eles também querem evoluir mais. Todos? Não. Mas com certeza a maioria querem evoluir. E a gente trazer justamente esse dinamismo faz com que a pessoa deixe de ser somente um repassador de produto. Mas ela esse profissional sinta o valor de estar assando um produto, contribuindo um pouco mais. Então, nós estaremos com certeza valorizando mais essa mão de obra e preparando, inclusive, para outras funções dentro do próprio estabelecimento. Às vezes você descobre um grande talento no atendimento, né? Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que falar também é a perda. Você falou sobre sucessão, você falou sobre gestão. E a gestão, ela é fundamental hoje para sobrevivência. Não mais para você ter um negócio que vai te dar um super patrimônio. Não. Você precisa de gestão para sobreviver. E eu acho que isso passa pelo maquinário para que o maquinário dê mais eficiência ao processo produtivo. Até nas duas pontas. Na falta de mão de obra e no controle desse desperdício. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre controle do desperdício, porque com certeza o panificador que está ouvindo a gente, ele tem algum gargalo nessa questão de desperdício. Sem viver o terror da padaria. Professor Falcone, ele fala, e ontem eu tive a oportunidade de estar em Franca e falar algumas palavras, né? Em que ele fala, né? Que nós temos que fazer cada vez mais com menos. Isso. Né? Que o setor da indústria de alimentação, a lucratividade não está necessariamente na venda, mas está naquilo que a gente joga fora. Perfeito. Né? E eu costumo, né, falar em várias oportunidades que nós temos basicamente na empresa duas variáveis, né, em termos de lucratividade, bem básico. Eu posso vender mais caro, cobrar mais, claro, aumentar minha lucratividade. Isso. Né? Quando eu penso somente com esta variável, eu dependo de comandar o mercado. Né? Eu tenho que impor ao mercado algo que me interessa e ele tem que acreditar que vale a pena ele pagar mais caro. Mas não está sob o meu comando. Perfeito. Quando eu penso na variável interna, nas variáveis internas, são aquelas que eu posso e devo comandar. Né? E quando eu falo nisso, eu estou falando diretamente no setor produtivo. A panificação ao longo dos anos, ela vem dando muita ênfase na área comercial. Verdade. Não tem nada de errado nisso, por favor, não é nada disso. Tá? Mas técnicas na área comercial, houve menos evolução. Nós tivemos evolução na parte da informática, no controle de acesso, das comandas. Basicamente é isso. Tá? Muito bem. Quando a gente vai para a área industrial, a evolução foi muito grande nos últimos 30 anos. Verdade.
foi muito grande. Só que a panificação brasileira, na sua maioria, demorou muito para atentar. Acordaram, tá? Mas demorou muito. E passou muito tempo, né? E as coisas foram acontecendo. E quando eu falo na evolução da panificação na parte produtiva, eu não estou falando somente em equipamento. Quando eu falo em tecnologia, é o todo. E o processo está diretamente ligado à modernidade. Houveram mudanças. Muitas mudanças no processo. As empresas moageiras evoluíram muito. Nós temos aí farinhas tipificadas. E nenhum moinho desse investiu muito dinheiro para ter tanta dificuldade na implantação dessas novas tecnologias. Quando eu venho para equipamento, é a mesma coisa. Muitas empresas, e particularmente a prática, nós temos investido muito em pesquisa e desenvolvimento. Legal. 10% do nosso quadro, que hoje está em torno de 700 funcionários, 750, 10% está diretamente ligado a P&D. São muitos jovens engenheiros que estão lá pensando para os próximos 5 anos. Tá? Outros, né, já é para o ano que vem, para daqui 2 anos, de curto e médio prazo. Mas nós temos lá uma turminha pensando para os próximos 5 anos. Tanto em equipamentos mais automáticos, que minimizem desperdício, que racionalizem custo. E quando eu falo em racionalização de custo, alguém na cabeça das pessoas vem, tirar mão de obra. Não é isso necessariamente. Perfeito. É fazer com que a empresa possa ganhar mais, lucrar mais, gastar menos no setor produtivo e essa mão de obra excedente possa ser requalificada, que sejam relocadas para outros pontos, seja na parte de entrega, seja na parte de delivery, seja na área de venda, Excelente. Tá expansão seja na hoje. criação de filiais, pontos quentes. Perfeito. Né? Por que não? Essa tecnologia que eu estou falando, que houve uma evolução muito grande, está diretamente ligada ao processo de ultracongelamento, que era um mito. Mas nós brasileiros, lá atrás, eu estou indo há 30 anos, porque eu tive a honra de ser precursor nesse sentido, na década de 90, foi um tabu. Verdade. Aí o brasileiro improvisou processo de ultracongelamento com freezer. E aí... porque naquela época nós tínhamos a inflação, hiperinflação, nós congelávamos carne, então vai servir para pão. Mas só que pão tem vida. E aí virava um babalu, o chiclete babalu. Não sei se vocês conhecem, tá? Durinho por fora, melequento por dentro. Não, A gente estava dando exemplo aqui na conversa da lasanha. Lasanha, nós falamos agora há pouco. A lasanha, quem consumiu lasanha congelada aí há uns 15 anos atrás, ela lembra. Quando aquecia, virava uma sopa. Né? E hoje em dia... Então não é que a tecnologia estava errada. Por isso que eu falei, primeiro tem processo. Perfeito. O processo estava errado. Mas é falta de conhecimento, tal setor. Gente, nós estamos aqui, esses dois são fera. A Fermento é uma empresa de consultoria que pode passar para vocês, o jabá, hein? Pode passar para vocês nada, viu, gente? todo este conceito de finalização sob demanda. Né? É você antecipar a sua produção, principalmente com produtos de maior valor agregado, e poder finalizar conforme demanda. Uma tendência do mercado é você aumentar a vitrine fria, diminuir a estufa. Quanto mais produto na estufa, maior perda. Quanto mais na vitrine fria, menos perda, porque você não vendeu hoje, vende amanhã. Perfeito. E esses aqui da Fermenta podem ajudar vocês assim. Então... A falta de conhecimento, ela existe, mas ninguém pode reclamar da falta de oportunidade de buscar conhecimento. Exatamente. Porque essas oportunidades aí estão, e a Fermenta é uma dessas oportunidades que estão aí. Uma oportunidade fantástica à disposição de vocês. Inclusive, a gente usa isso muito nos nossos projetos, viu, Ângelo? A questão do congelamento de setores específicos, que não requer tanta complexidade, mas é como você disse, que é um processo bem desenhado, com o maquinário adequado, você consegue trabalhar com o estoque com 2, 3 dias de antecedência. Nós temos clientes. Aí você não tem problema de mão de obra, que... você já tem estoque, né? Não.
produtos, tem determinados produtos que são produzidos apenas um dia para atender todo mês. Imagina como você otimiza a produção com isso, né? E além, né? A gente trabalha muito com a análise da produtividade por colaborador, como indicador mesmo para nortear e mostrar para o dono da padaria se o potencial dele está sendo atingido. E muitas vezes, assim, acho que quase 100% das vezes, quando eu me esbarro, é no equipamento. Não é porque eles não sabem fazer, mas estão utilizando não tem a tecnologia correta. O equipamento correto, a tecnologia correta ou a capacidade correta. E não vamos nem falar de equipamentos muito avançados, não. Vamos falar de maceira e forno, entendeu? Que não está sendo dimensionado para o tamanho da produção. É não olhar que um grupo automático vai poder trazer toda a diferença para a operação e a produtividade vai explodir. Né? É isso que eu acho que você está falando e que eu vejo muito no dia a dia no chão de fábrica, que é isso, gente, vamos olhar, vamos medir, e a gestão é isso, a gestão é medir, é olhar para o processo, é entender o processo, é dimensionar o processo, e não fechar o olho porque tem no mercado, porque você não tem tantas pessoas pensando na frente para desenvolver equipamento, não é à toa, você não vai investir nisso à toa. É porque realmente vai impactar nos negócios. Né? Você falando aí também, muito interessante, das vitrines refrigeradas. Nós estamos com uma empresa em Bitinga, onde a gente já está mudando todo o layout, onde a gente vai trazer esse conceito de trazer os salgados mais refrigerados, de trazer o autosserviço, que ainda é um tabu, né? O autosserviço também é um tabu. E aí vocês têm um speed over que eu sou apaixonada, né? Antes eu queria ter um mini conve na minha cozinha, agora eu quero um speed over. Isso é tecnologia. Tecnologia. Né? E a gente fica aquele tema da questão da mão de obra, né? Como é que nós vamos cativar um jovem de 18, 20 anos a vir para dentro da padaria, né? Que é um trabalho nobre, que precisa ser valorizado, né? E quando eu falo valorizado não é somente financeiramente, mas valorizado como um profissional, né? Como um ser humano que foi buscar conhecimento e está ali, né? Dando a sua hora de contribuição, suas horas de contribuição para levar o alimento, o pão nosso de cada dia à mesa da população. Isso é muito nobre, né? Mas como é que nós vamos trazer esse jovem para dentro de casa se nós temos que falar que ele tem que trabalhar de sábado e domingo? Aí é difícil. Né? É difícil, Antônio. Ana, é difícil a gente convencer. Então, aí vem aquele que nós falamos lá no início, a questão da sucessão. Então, não é a sucessão somente de cima. Como é que nós vamos preparar uma mão de obra que está envelhecendo? Isso está aí. Né? Então, nós precisamos trazer esses jovens. E como é que a gente traz? Um trabalho mais humano. Né? Que possa ser valorizado e possa ser mensurado. Aí vem a meritocracia, né? Como é que eu vou trabalhar com variáveis financeiras para a minha equipe se eu não tenho uma gestão adequada para controle dessa produção? E como é que eu controlo essa produção? Através de processo. E faz parte do processo o equipamento, faz parte do processo a matéria-prima, né? E quando eu tenho esse processo adequado, né, eu vou ter o equipamento bem dimensionado, como você falou, né, e vou ter bem claro na minha cabeça que um grupo automático que produz a capacidade máxima de 6, 7 mil pães por hora, ou 12 mil pães por hora, vezes 10 horas de trabalho são 60 mil pães, são 120. Não é esse o raciocínio. É errado. Não está errado. O que eu tenho que pôr em mente é que ao invés de eu ter 4 pessoas que eu estou tendo muita dificuldade para segurá-lo na minha empresa, né, para tê-los conosco, eu vou ter com 2 pessoas, com um grupo automático, ele opera para produzir 15, 20 minutos, 2 mil pães. Perfeito. Daí, 2, 3 horas, ele vai produzir mais 2 mil pães, com 2 profissionais. Né? Ou um profissional, hoje, Ângelo, você já falou em dispensa de pessoas. Não falei nada. Esses 2 vão para outras áreas da empresa. E nós vamos otimizando a nossa produção. Isso está aí à disposição do mercado. E
E muitos já acordaram para isso. Eu costumo dizer para as pessoas, só que quem acordou não trabalha na sua empresa. Ele trabalha na dele. Exatamente. Ele está cuidando da dele. E aí muitas vezes a gente fala, Deus não me ajudou. Não é isso. A oportunidade está aí para todos. E quando eu falo em processo de ultracongelamento, eu não vou trabalhar, né, como indústria de pão congelado. Ninguém está falando isso. O que nós estamos falando, como a Ana comentou, eu vou ter minha linha de salgado, né, produzida num período da tarde para a semana toda. Perfeito. Né? E estou otimizando essa mão de obra. E ó, né? você trouxe uma coisa aí que, conversando com um dono de padaria lá de Campinas, ele tem uma única loja. Pela dificuldade de mão de obra, o que ele está fazendo? A produção do pão francês é feita no sábado, para a semana inteira. Perfeito. Que ele coloca 2 caboclinhos lá fazendo o pão francês e ele não tem mais preocupação com isso. Então, o padeiro pode faltar, né? Pode pedir demissão. O pão dele tá ali, é feito... Tá garantido. Então, assim, não é só pensar em expansão, não é só pensar em outra loja e... Vamos pensar na nossa operação. Por mais pequena que ela seja, eu consigo utilizar a tecnologia ao meu favor. Não tem dúvida. Né? Você está otimizando a produção. E aí, meus amigos, vem aquela questão. E o processo de ultracongelamento na panificação vai interferir na qualidade do meu produto? Essa é uma grande questão. Quem está falando aqui para vocês é Ângelo de Souza, diretor da prática. Eu vou afirmar. O produto vai melhorar. Tá? Eu não sei sua receita, eu não sei seu processo, mas vai melhorar. E eu vou dar um exemplo muito básico. Quando a gente trabalha com várias receitas durante o dia, a probabilidade... Você é economista, então estou falando da tua área, me desculpa entrar aí, tá? Estou falando de probabilidade de falha um dia ou outro, é muito grande. Quando eu falo em falha... A receita está um pouquinho mais desbalanceada, o tempo de batida foi um pouco diferente, a passagem da massa no cilindro foi além do necessário. Eu vou tirar um pão, pode ser bom, mas com certeza vai ser diferente do outro. Perfeito. Eu não quero entrar no meio da questão qual é melhor, mas pão da manhã foi diferente do pão da tarde ou vice-versa, tal, em algum dia da semana, né? Isso é um fato. Agora, quando eu entro com o processo de ultracongelamento em qualquer produto da panificação, eu vou trabalhar em larga escala. Tá. E meu nome é José Ângelo, tá? Então eu vou chamar o Zé. O Zé da produção, quando ele for produzir, ele não vai produzir uma massa agora, outra daqui 2 horas, outra... Ele vai produzir as massas uma atrás da outra. Perfeito. Aí entra a pré-pesagem. Sim. Aí entra a área de vocês, que vocês são experts nisso, que são os controles. E quando eu implanto o controle, a probabilidade de erro é muito menor. E quando eu levo um produto para o processo de ultracongelamento correto, que são câmaras a menos 35, menos 40 graus, eu tenho padrão de qualidade. Perfeito. Por isso que eu falo para vocês, a tendência é melhorar o produto, porque vai sair sempre igual. Eu não vou ter oscilações. A qualidade é tão importante quanto a estabilidade para o cliente. Nem tem dúvida. Porque ele sabe o que ele vai encontrar. Nem tem dúvida. Tá? E aí vem justamente a fidelização né, do cliente, que também é uma área que vocês entendem bastante. Então, quando eu falo que nós estamos pensando muito na área de venda, e falei que não tem nada de errado, eu só estou pedindo para vocês um pouquinho de atenção para a parte industrial, para a parte de produção. Porque é essa produção que vai dar rentabilidade e que vai dar sustentabilidade na área de venda. E quando a gente fala em panificação, nós podemos abrir, devemos abrir isso para a parte da gastronomia. E que entra... Ana, você vê que eu devaguei aqui, nossa, fui longe. Né? Se eu tenho um produto, a minha linha de salgado, que está estocado na minha câmara, no meu freezer na parte industrial. Eu vou trazendo conforme a demanda para a área de venda numa vitrine refrigerada, a 4, 5 graus. Muito bem, está ali. Eu posso ter estufa? Posso, por que não? Sim. Mas só um tamanho menor. Perfeito. Eu posso tirar da câmara, da vitrine fria e levar para a estufa aquilo que eu for vender nas próximas 2, 3 horas. Eu não tenho ruptura. Não tenho falta, né? E não tenho ruptura, não tem excesso. Produto fresco. Não vou ter falta. Isso. Né? Exatamente. E produto fresco. É isso aí. O que está na vitrine fria não vende hoje, eu vendo amanhã.
Tá? E muitas vezes, na panificação, aquilo que está na estufa, o percentual 20%, faça uma conta. 20% no final do dia vai para o cesto. E muitas vezes a gente não ganha isso. E aí você me vê que é tua área, Antônio, você sabe muito bem, muitas vezes isso não é computado. Não é contabilizado, Verdade. sim. Né? Quem tá medindo perda aí, hein? Tá? Isso é Então, computado no CMV real, que é Claro. quando o cara vai pagar o boleto, Claro. mas ele não consegue saber o que efetivamente ele perdeu. porque ele não consegue computar isso todo dia. Perfeito. Ele não, isso não pode ser mensurável, mas mensurar isso é muito caro porque coloca mais gente para ficar controlando o erro. Gente do céu. Mas o que nós estamos vendo muitos dos nossos clientes, padarias que tinham um layout antigo, com muitas vitrines, várias prateleiras, que estão tendo dificuldade, né? Que hoje já tem a estrutura da gestão, já faz esse acompanhamento, e o que esbarra nós não conseguimos reduzir mais porque a gente precisa encher balcão. Aí é um problema. Esse é o grande Nós problema. precisamos, não estou conseguindo encher balcão porque eu não tenho gente. Perfeito. Então, assim, a análise para o mix, a redução desse mix, a identificação correta dele e também pensar como que eu vou conseguir abastecer, como que eu vou ter e como que eu não vou ter perda. Por isso Esse eu é um posso desafio. produzir esse mix maior, mas também em maior quantidade. E ter esse mix armazenado. Isso. E abastecendo gradativamente com menor quantidade por item nas vitrines. E vou repondo. Tá? Perfeito. Isso, gente, vocês atuam no mercado. Isso não é novidade para vocês. E muitos já estão implementando. Né? E por isso que eu volto a falar da sucessão. Então tem um campo, Ana, Antônio, espetacular para a gente andar. Né? Para a gente rodar. Nossa, esse país tem um futuro enorme pela frente. Gente. E a parte mais prazerosa do nosso trabalho é conhecer as famílias por trás das padarias. Perfeito. São histórias fantásticas. A gente estava conversando com duas filhas na Bahia, que estavam com a mãe super envolvida na operação, a mãe já há mais de 70 anos, já com problemas de saúde, e elas não conseguiam entrar na operação, porque a gestão não estava bem desenhada, não tinha o maquinário e o equipamento disponível para fazer com que ela saísse da operação. Olha só, uma pessoa de 70 anos não conseguia sair da operação por causa de gestão. A gestão do processo que não foi bem construída. Então, e as pessoas trabalham muito. Muito. Né? Muito. A gente sabe que o dia a dia da padaria... O desgaste é enorme. Né? E aquele ditado, né? Padaria não dá dinheiro, é que a gente não tem tempo para gastar. Não é isso. Não é isso. É possível, sim. É possível. Agora, eu queria voltar só um pouquinho na parte da gastronomia, dos centros gastronômicos que estão se tornando a padaria, porque balcão está reduzindo, mas a área de consumo aumentou. Verdade. O que você tem visto aí? O que você tem sentido? O que você tem achado desse movimento de padaria tá virando lanchonete maior, restaurante maior, um local de consumo? Vamos lá. Tudo isso foi intensificado no Brasil lá na década de 80. Mini padaria, monte sua padaria no fundo de casa, na garagem, não requer prática nem habilidade. E a panificação sofreu muito na década de 80. Eu vivi muito isso, né? O dia a dia disso tudo. Inclusive fabricando equipamento, né? E isso fez com que a padaria tivesse que nadar e buscar alternativa. A água bateu. Sim. Né? Então não tem absolutamente nada de errado. Está certíssimo. Né? Foi buscar alternativa. E a alternativa foi no serviço. Isso foi um processo. Foi uma década de 80, meados dos anos 90, e a padaria se diversificando na área de serviço. Joia. É confeitaria cada vez mais, é pizzaria, é a cafeteria, é o restaurante, é o happy hour, é a sopa da noite, café da manhã. Espetacular. Né? O que aconteceu? Nós fabricávamos pão e diversificamos a nossa linha de atendimento, o nosso mix de oferta de negócios dentro do mesmo espaço. Nós éramos especialistas em pão. Isso.
deixamos de ser especialistas em pão. Isso é um reflexo do êxodo da compra do pão francês para outros lugares, tá? Nós deixamos de ser especialistas no pão e não fomos especialistas na área da gastronomia, porque diversificamos muito. Gente, é humanamente impossível se entender de tudo. É isso aí. Quando isso aconteceu, entra no ano século XXI, vem os especialistas em torno da padaria, né? Eu não vou falar a marca, mas é o lanche, loja tal, né, franquia dos Estados Unidos, é a franquia de pizza no entorno. E os especialistas, né, ocupam um espaço no entorno. E a padaria sofre, e aí eu estou falando do século XXI. Né? E entramos aí pós-2015. Como é que eu vejo isso? Esse mercado da padaria como centro gastronômico não irá mudar. Tá? Eu até acho que vai se intensificar, mas com tecnologia. Perfeito. Não tem jeito. Sim. Aí entra aquilo que você falou, é o speed oven na frente da loja, onde eu vou ter a vitrine fria, onde eu vou ter a finalização em segundos daquele produto. E o speed oven é isso, é assamento, é finalização de produtos em segundos. Né? Que as grandes lojas de conveniência utilizam aí, né? As grandes franquias do fast food utilizam em larga escala. E é uma tecnologia que, com muito orgulho, eu falo para vocês que a Prática é a primeira empresa brasileira a desenvolver, não foi a produzir não, a desenvolver essa tecnologia. Fantástico. Que concilia calor, ar impingido, ar forçado, micro-ondas e tempo. Com essas 4 variáveis, um forninho que vai na frente da loja, finaliza produtos. Eu posso ter lá um escondidinho, posso ter uma lasanha, finalizando em pouquíssimo tempo. Qual é uma tendência? Isso não é... Quando a gente fala tendência, porque não existe, volto a dizer, a receita pronta. O sapato 39 não é para todo mundo. Mas uma tendência são as padarias menores partirem para o à la carte. Perfeito. E quando eu venho para o à la carte, eu entro no processo de ultracongelamento. Isso. Eu posso porcionar o arroz, eu posso porcionar a mistura, a proteína, várias proteínas, porciono, ultracongelo e guardo. O cliente chegou, está tudo pré-pronto. Eu simplesmente finalizo. E Perfeito. Essa finalização em 5, 10 minutos já está na mesa do cliente. Perfeito. Tá? Então, é o uso da tecnologia. E eu posso fazer isso, porque o self-service, o índice é prático, nem tem dúvida. Mas o índice de perda é grande. Controle CMV da alimento é grande a perda no self-service. Mas quando eu venho para o à la carte, tá, eu personalizo o meu atendimento, né, fidelizo o meu cliente. Eu não preciso ter um à la carte tão amplo. Sim. Eu posso ter aí um mix de misturas, né? Sim. E o básico. Sim. Tá? E vou finalizando. Então, é dessa forma que eu vejo, Ana, que também é o uso da tecnologia. Né? E me perguntam, né, como é que eu vejo tendência. Aí é futurologia pura, tá? Mas o que é monótono é você ver as padarias da França, da Itália, da Alemanha. Isso é monótono. Elas são muito iguais. Sim, verdade. Né? Você vai na padaria da Alemanha, gente, eu não estou falando de produto não, hein, gente? Porque aí é covardia. Sim, lá sim. São mais de 3, a Alemanha mais de 3 mil produtos de panificação. Então não é isso. Mas estão lá todos expostos, todos sendo finalizados. Vocês acham que aquela variedade de produto que lá está foi produzido ali? Não. Né? Tem uma central produzindo para aqueles pontos. E aí vem essa questão. Eu vejo a panificação, uma das grandes alternativas são as padarias se transformarem em centros master. Centro... A gente precisa tomar cuidado com o master, né? Mãe, tá bom? Como base. Sim. E ter o seu entorno, 500, 600, 1 quilômetro de distância, não precisa ser mais do que isso. Como pontos de finalização da mãe. Pontos quentes. Numa mini central. Porque o que vem na cabeça das pessoas muitas vezes são indústrias de pão. Não, são mini centrais. Isso. E com a mão de obra que vocês têm na área industrial, pode estar certo. Talvez agregando mais 1 ou 2, ou com essa mão de obra que vocês têm automatizando, vocês vão produzir para abastecer 3, 4 pontos no seu entorno e fazer entregas diárias. E você vai
fidelizando o teu cliente, vai fechando o mercado, né, que passa a ser aquela região sua, Isso. com muito mais controle e com mais padronização. E nesse ponto quente, aí sim, aí não é centro gastronômico, é venda de panificado. Perfeito. Por isso que a gente chama de ponto quente. ponto quente. Eu vejo isso como uma tendência, como nem a tendência, é uma necessidade que a panificação ela vai começar a atentar para isso. Sim. Então eu vejo o futuro como isso. Eu vejo a padaria tradicional, ela vai persistir, ela vai estar aí. Sempre. Os mega empreendimentos vão continuar em menor quantidade, mas a padaria em supermercado, as centrais de produção de larga escala, o pão congelado, pão embalado, tudo isso vai continuar. Então a nossa padaria no Brasil, ela é eclética, ela é linda. Isso. Né? E vocês jovens, por isso que eu falo, nós temos um caminho enorme e temos a padaria como centro gastronômico, Isso. que abre aí um leque de oportunidades fantástico, né? Para a gente atender cada vez mais e melhor o consumidor. E hoje a gente vê padarias, né, Ângelo, com a questão do autoatendimento, eles falam assim pra gente: eu uso autoatendimento ou não? Eu falo: não, você usa os dois. Porque você vai atender o João, você vai atender o Enzo, que o Enzo é o mais... Ele não quer conversar com ninguém, o Enzo. Ele quer chegar lá na padaria, quer pedir no tablet, depois ele quer fazer um self-checkout, não quer conversar com ninguém. O João quer conversar com a atendente, quer perguntar para ela e tudo mais. Dá pra gente atender os dois, mas para isso a gente precisa ter um bastidor super eficiente. Né? Já preparado, já com loja abastecida, Perfeito. produto de qualidade e tudo mais, já resolvido. E aí a gente entrega o melhor para o nosso cliente. Uma análise que a gente deve fazer é nos colocar como consumidor. O tempo todo. Né? E é incrível, né? Quando você é atendido no balcão, você tem uma barreira e você tem alguém te fornecendo. Quando você vai para o autosserviço, eu compro mais. Sim. Eu também. A gente não põe 2 pãezinhos, 3 pãezinhos no saco, a gente consome mais. É isso aí. Isso é um fato, percebam, tá? Isso mesmo. Então vale a pena. Não é com autosserviço, por isso que eu falo que a panificação é fantástica no Eclética, Brasil. né? É eclética. Não tem espaço para tudo. Quer ver um exemplo, Antônio? Nós apresentamos para o mercado há 2 anos uma linha de fatiadora da empresa Jaque, que é uma empresa belga, que tem parceria com a Prática, que ela fatia pão à vista do cliente na espessura que o cliente quer a fatia. Tá? Fantástico. E na quantidade de fatias. Então eu posso ter um pão italiano, posso ter um pão de cereais, colocar lá e fatiar para o meu cliente 10 fatias de 5 milímetros, 10 fatias de 10, de 12, de 20 fatias, enfim. Né? Eu posso personificar o meu atendimento para esse cliente. Perfeito. Alguns estabelecimentos já aderiram. E está comprovado que aumenta a venda de 30% a 40%. Olha só. Eu vou continuar tendo o produto fatiado de terceiros, eu Sim. vou continuar tendo o produto de minha marca fatiado, mas eu também posso ter produtos sem fatiar e fatiar à vista do cliente. É um show. Olha o show, né? É E olha... isso. É um show. A sensação de pertencimento Sim, foi é feito para mim. Né? Então isso está aí à disposição do mercado. Né? Nós temos ido à FIPAM, vamos ter esse equipamento aí na FIPAM. Olha aí, né? pessoal. Nossa feira campeã aí no mês de julho, né? Final de julho. Daqui a pouquinho é FIPAM, E né? esse equipamento vai estar lá. Então esse é um perfil da padaria, ser cada vez mais atender o cliente pelo nome, né? Isso. A identidade com aquele público, Perfeito. é a fidelização. Eu vejo, olha, um É muita horizonte muito positivo. oportunidade, né? Muitos acham que a panificação tende e tal, né, a diminuir. Eu não vejo dessa forma. Também Eu não. acho que ela vai se profissionalizar Sim. mais, ela vai se tornar mais rentável, talvez não tenha um aumento de estabelecimentos como mãe, mas essas padarias mãe vão abrir pontos de venda ao seu redor e nós vamos levar o produto com mais qualidade, né, com mais padrão de qualidade, mais próximo do consumidor. E eu vejo muito isso, assim, muita oportunidade, porque eu também, além de atender os grandes, eu dou mentoria para os que estão começando, para aqueles que fizeram pão na pandemia e que acabaram virando uma lojinha. Esse tem que ser um público que tem procurado muito a gente, né, o Antônio? E uma diferença que eu tenho visto desse público que está chegando na panificação agora. Eles são mais atentos à gestão.
Eles querem aprender Verdade, o número, é bem mais. tá? Eles querem saber o custo, eles querem saber uma ficha técnica correta. Perfeito. E eles não têm medo de investir no equipamento correto. Eu tive 2 mentoradas, uma na Bahia e uma em Volta Redonda, não, uma ali em Angra dos Reis. Uma fábrica de bolo e outra fabriquinha de salgados. E na hora que me perguntaram sobre forno, eu fui, né, na mentoria, trouxe o exemplo, ó, gente, o que eu gosto de trabalhar é da prática, mas, né, entendendo a condição não tem financeira, dúvida. sabe qual que elas foram? Prática. Elas compraram a Ferrari delas, porque elas acreditam, elas, Ana Brisa, Tem acontecido isso. pra que eu vou investir num forno que é assim, valor menor, mas vai me dar mais dor de cabeça, não vai ser um produto que vai me dar estabilidade, qualidade. Então eu tô vendo uma nova geração de empreendedores, empreendedoras vindo, que estão prezando muito gestão, processo, qualidade de insumo e qualidade de equipamento. Então tá vindo uma nova geração aí. Então se você ainda não abriu o olho, filho, cuidado, tem alguém surgindo aí que pode tomar seu espaço. Quer ver uma questão, Ana, que é fácil a gente identificar? Vamos nos colocar como consumidores. Nós somos mais exigentes. Sim. Nos últimos 10 anos, Verdade. nós nos tornamos mais exigentes. Muito mais. Né? Muito mais. Os consumidores, os nossos clientes de vocês, estão mais exigentes. Verdade. E eles querem produto de qualidade, eles querem padrão de qualidade, eles querem novidade, tá? E é isso. Se o nosso cliente atua dessa forma, nós como compradores, né, devemos ter essa visão, como você falou também, de modernidade e de evolução. É isso. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, hein? Nossa, gente, o papo tá muito bom, mas já chegamos ao fim. Mas infelizmente eu chegamos ficaria ao fim. aqui o dia inteiro conversando com você, porque não é uma conversa, é uma aula, né? É verdade. Eu só ouvir, não quero nem falar, eu quero só ouvir. Isso, eu calada. isso que vocês não viram, o pré-podcast que foi uma aula. Fantástico. Ângelo, nós gostaríamos de te agradecer muito por esse tempo, né? Pela prática ter nos cedido esse tempinho de estar aqui Uma conosco. Mas antes de terminar, A gente eu tem uma quer fazer surpresinha boa aí. um pãozinho quente com você. Vai ser um bate-bola. Vamos lá, eu olá. vou te perguntar e você vai responder. E não pode pensar muito Pode não, pensar muito tem não, que falar rapidinho. bate-pronto. Uma padaria para a vida toda. Uma padaria para a vida toda. Uma padaria humana, com gestão e que tenha vida, amor, paixão pelo pão. Isso aí. Muito bom. Agora, se fosse para escolher uma padaria Pra que você já consumir conheceu A vida inteira. pelo resto Só da sua nela. vida, vai escolher uma. Vamos entrar São na polêmica. muitas, hein? Aham. Tá, mas veio na Aham. minha cabeça, porque eu conheço bem a história deles. Uma delas nós comentamos aqui em off, né? Eu vou falar duas, Aham. tá? Pode falar. E uma que tem uma base de história da minha vida, eu até comentei com vocês, que eu com meus 14 anos, eu fazia uma viagem do centro de São Paulo, da Vila Prudente, Zona Leste em São Paulo, e uma vez por mês nessa padaria fazer cobrança com boleto com a família, né? Que era a padaria brasileira em Santo Nossa, André. Santo né? André. Fantástico. E é um Santo André. exemplo de gestão, Sim. né, Verdade. de crescimento Até hoje. e de sucessão. Sim, Isso né? mesmo. isso E mesmo. uma outra que está muito encaixada nesse mesmo perfil foi numa viagem que eu fiz, não sei se foi a primeira ou a segunda para a Europa, e eu fui com o senhor Vicente de Souza. O senhor Vicente de Souza, fundador da Padaria Real de Sorocaba. Sorocaba. Tá? E eu vi esse homem na feira, entre aspas, sujando a barriga de farinha, entrando no estande, querendo aprender, e isso eu estou falando no início da década de 90. Fantástico. E foi uma aula que esse senhor Vicente de Souza me deu, e isso eu guardo com... Né, O sucesso no não é à coração, toa, né? como tá entravado no meu DNA, e você vê, não é à toa, o sucesso da Padaria Real, não só em Sorocaba, mas Campinas, São Paulo, tá aí, não é à Nacional, né? toa, né? Então esses dois vieram à minha mente agora. Fantásticos. Uma padaria fora do Brasil que você foi e você fala, gostei. Uma padaria fora do Brasil. E eu vou falar também, eu gosto muito de história, gravo muito, tá? Uma padaria que me abriu a mente, que me falaram muito sobre o processo de congelamento lá no início dos anos 90, foi quando eu fui estudar sobre o processo,
E eu falava, vive o pão francês, porque o pão francês, né, ele tem um chafilate curto, ninguém vai conseguir industrializar, então a grande indústria não entra no pão francês. Essa era a minha bandeira na década de 80. E aí eu conheci na Bélgica o processo de ultracongelamento, né, e vim pirado, porque eu vi esse processo, né, ao vivo e a cores, literalmente na prática, né? E me falaram que num país pequeno da América Central, esse processo já estava sendo implementado. Então, ao invés de eu falar de um país do primeiro mundo, Legal. Né, eu quero falar da Costa Rica. Fantástico. Para quem não Muito conhece, conheçam. Um país pequeno, Legal. fantástico, com uma área da ecologia em alta sustentabilidade. Eu estou falando da década de 90. E lá eu conheci uma família chamada Musmani. E essa família Musmani tinha uma padaria mãe no centro de São José, tá? E uma quadra no centro, 4 ruas, tá? Mas dessas 4 ruas eles tinham a padaria mãe e 2 pontos quentes, Pô, que legal. tá? Fantástico. Vendendo. Então lá eu aprendi que o que sai desse bolso pode entrar nesse, o que não entrou nesse vem para esse. Verdade. E eles cercaram o centro. E hoje eu não sei quantos pontos eles têm, mas eu voltei alguns anos para lá para ver como eu gostei tanto, né? E fui um misto de passeio e trabalho. Aham. E eles já estavam com 140 e tantos pontos de Senhor. venda. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, só aproveitar. Qual é o conceito de implantação desses pontos? Palavra do Jorge Musmani, tá? Um filho, sucessão. Tá? Ele falou, Ângelo, nós temos um plano de carreira. O pessoal começa com a gente e sabe que pós 5, 6 anos eles podem ser nosso sócio e ser Caraca. nosso sócio em algum ponto quente. Olha só. E Que aí legal. ele leva a esposa, o filho, Fantástico. e ele toma conta do ponto quente. Fantástico. Tudo sai daqui da central, vai para lá, nós temos maior percentual da sociedade, Sim. mas eles vivem, negócio deles. e assim eu motivo a nossa equipe Fantástico. a trabalhar. Isso foi na década de 90, para vocês verem, né? A evolução. Isso me marcou muito. Já Muito temos bom. um local para Legal, viajar. hein? Gostei. Gostei. Qual a padaria mais diferente que você já foi? Diferente de inovação, assim, de Diferente. inovadora. Você fala padaria diferente. Nossa! Fora da caixa, assim. Bom, eu vou falar de uma, mas eu vou pedir para vocês, eu não vou dar um nome, Tá. tá? Porque eu usei essa padaria na palestra de ontem, a imagem, Aham. tá? E tem o lado positivo e o pejorativo. Aham. A imagem é o seguinte, numa cidade de Minas, nós no ano passado, nós tiramos foto de uma padaria bem tradicional, e ela está na imagem da minha apresentação, onde é o São José, lá no balcão, parecendo uma mercearia, padaria, e ele lá esperando o cliente entrar. E do lado tem a outra imagem, que é do setor produtivo dele, que tem aquela divisora quebra-queixo, né? E tomar cuidado, quebra-queixo. Então eu mostro um pouco a produção bem arcaica. E isso é uma padaria, uma imagem do ano passado. Na mesma imagem, no mesmo slide, tem essa padaria que eu considero como inovação, na mesma cidade, no mesmo bairro, são 400, 500 metros de distância. Uma padaria com centro gastronômico, um bistrô, coisa mais linda a área de venda, comandada por 2 mulheres, tá? 2 mulheres, e o lado tem a imagem do setor produtivo. E do setor produtivo tem um grupo automático, tem ultracongelamento, e você vê ela sendo operada na parte de produção com 3 mulheres. Então nessa Uau! imagem aparece, tá? Isso me chamou muita atenção, não pela grandiosidade, mas pela praticidade e essa visão de gestão. E eu levo, então, essa imagem, né? Show de bola. Quando eu dou palestra, e não posso citar porque vai estar implícito a padaria, né? Que eu uso Pesquisei como de aí. maneira pejorativa, que é um passado ainda presente no nosso dia a dia. Pesquise aí com as informações que ele deu. Já ficou um pouquinho aqui. Se você tivesse numa padaria agora, qual seria seu pedido de chapa?
Pedido? Da chapa. Pão na chapa, um pão com requeijão, um misto quente, um pingado. O que seria? Seria um pão na chapa feito no speed oven. Ah, fantástico! Gente, é espetacular. Ai, Saudabilidade. Tá? Saudabilidade. Imagina você diminuir drasticamente o uso do óleo. Você não tem necessidade de uma coifa na padaria. Aí vem a questão da sustentabilidade, né? Então, um pão na chapa feito no speed oven. Muito bom. Espetacular. Gostei. Ótimo. O melhor pão francês. Aí é pra Eita, arrumar briga. arrumar Essa é briga. brava. Essa é pra O arrumar melhor briga. pão francês. Eu vou ficar com a padaria Real. Uau! Padaria Real, citado Muito duas bom, vezes muito aqui já, bom. hein? É. Eu vou citar a padaria Real, né, por toda a história dela, Sim. tal, Tá certo. e até a questão da fermentação natural. Perfeito. Perfeito, perfeito. Pão francês de fermentação natural. Esse também é meio crítico, tá? A melhor farinha hoje do mercado. Não faz isso. Aí é pra arrumar briga, hein? Deixa eu falar por quê. Deixa eu falar por quê, e não tem nada a ver com os moinhos. A gente participa de feiras, viagens e tem um contato com muitos Sim. profissionais. E o que a gente percebe é que os moinhos têm investido muito em tecnologia. Verdade? Muito. Mas o que me chama mais atenção são os moinhos menores. Né? Nós temos moinhos gigantes. Mas eu vou citar aqui um, né? Devido ao nosso próximo, nosso relacionamento Sim. muito estreito, que é a Anitta. Boa. Eu tenho participado de algumas ações da Anitta, A farinha tá algumas fantástica. convenções que eles têm feito. Fantástico. Eles têm usado os nossos centros técnicos e nós temos utilizado a farinha deles. Muito bom. E não é um tipo só. É a uma diversificação. É isso que chama a atenção. Isso. Né? Fantástico. É um investimento em tecnologia voltado à variedade de produtos e essa farinha mais personificada para cada Perfeito. necessidade. Mas com certeza, aí na sua região vocês devem ter moinhos espetaculares sim. que estejam atuando da mesma forma. Sim. Então valorizem quem investe em tecnologia. Tá? Esse é o caminho. E agora, para fechar, um equipamento da prática que tem todo o seu coração. Ah, tem 3. E vamos lá então. Bom, o Speed Oven, mas eu vou deixar ele de fora porque eu vou falar em panificação. Quando eu fui chamado para ver a prática, isso em final de 2006, eu vi a prática construindo o seu parque industrial novo. Né? E vi descarregando carretas com equipamentos da Climakeep que tinha saído de Tatuí e estava vindo para Pouso Alegre. Tomo conhecimento que a prática havia adquirido, né, o parque industrial, a marca Climakeep. Climakeep. Isso me chamou muita atenção porque a história é muito longa, porque minha história, um pão congelado veio lá da Europa e eu indiquei um empresário para o diretor de uma empresa chamada Makeep em Curitiba, Makeep. Anos depois, esse contato gerou uma sociedade que surge a Climakeep. Que massa. E anos depois eu venho para a prática e quem chega é a Climakeep, que é o processo de ultracongelamento. Perfeito. Tem tudo a ver com o meu DNA, a minha evolução profissional. Outro equipamento que foi agora em meados de 2015, 2016, que foi o desenvolvimento junto com meu querido amigo e saudoso Miranda, que foi o Grupo Automático, com uma série de inovações que vale a pena vocês conhecerem, né? E o terceiro foi quando eu vim para a prática, um dos objetivos era o desenvolvimento de um forno de lastro. Eu desenvolvi, ajudei a colaborar, tal, né? Formação técnica, me direcionei mais para a área comercial e houve uma evolução espetacular. Qualquer dia eu conto para vocês como é que foi nós chegarmos à linha do Forno Toro, né? E essa linha do Forno Toro foi lançada em 2024, é um espetáculo de forno de lastro, e com uma evolução agora em 2025 com o Forno Toro TC. Eu comentei com você, Ana, lá na feira. E nós falamos onde eu posso absorver na tela ou em pendrive todo o controle da minha produção, consumo Nossa, eu vi na energético, feira, fantástico. o que vai ser produzido em cada câmara, e eu no meu celular eu comando toda a produção. Gente,
vale a pena vocês conhecerem. Então eu coloco esses 3 fortes, são marcos muito importantes, 3 equipamentos muito importantes na minha trajetória na prática. Muito bom. Pessoal, então, infelizmente, chegamos ao fim do Fermenta Cash. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito legal o papo, né? Muito gostoso, legal. muito prazeroso. E eu não pensei que nós fôssemos ficar todo esse tempo. Tanto tempo, né? Curioso, você que está assistindo aí, você vai perceber que não tem nem corte, porque aqui o conteúdo a gente coloca ele na íntegra para vocês assistirem. Esse é só o primeiro do Fermenta Cast. Vão ter agora episódios mais frequentes aqui no canal do YouTube da Fermenta Oficial. Inclusive, se você gostaria de ver alguém sentado na cadeira que hoje o Ângelo está, coloca aqui embaixo. Quem sabe o próximo pode ser ele, né? Agradecer imensamente o Ângelo mais uma vez. Que prazer, que aula, que show estar aqui. Já segue a prática se vocês não seguem. E nós temos prática em quais feiras agora para poder ver os equipamentos? Nós vamos ter agora, no mês de maio, a APAS, Feira de no Center Norte. Teremos a FISPAL, logo em seguida, no final de maio, no AMB. E depois nós teremos uma outra feira de supermercado em Camboriú, no meados de junho. E a nossa querida FIPAM. A nossa meca. Teremos novidades, vocês vão ver lá um stand espetacular da prática. Spoiler, pode ter spoiler. Vai ter coisa boa, principalmente em termos de processo. A utilização da tecnologia com um processo mais adequado, os nossos profissionais estão tinindo, vale a pena vocês conhecerem. E eu quero aproveitar, se me permite, Antônio, a prática ela tem feiras permanentes pelo Brasil. Ou seja, nós temos as 2 filiais, nós temos em São Paulo e em Recife, que são centros técnicos de primeiríssimo nível, que estão à disposição de vocês para testar equipamentos, para visualizar equipamentos, trocar informações com profissionais para dar uma assessoria na orientação, na aquisição do equipamento mais adequado. E depois nós temos mais 12 concessionárias em pontos estratégicos pelo Brasil, com esse mesmo conceito, com assistência técnica, venda de peça, showroom e testes, tá? Então, vale a pena. E acessem o site, como a Ana falou, e o blog da prática. Tem matérias lá sensacionais e o que é mais gostoso, que nos valoriza muito. 90% das matérias são feitas por nossos profissionais. Perfeito. E eles têm uma vivência muito interessante da aplicabilidade das tecnologias e dos processos. Gente, da minha parte, muito obrigado a todos por estarem conosco. Ana, Antônio, gratidão. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigada Sucesso a você. A todos. Obrigada. E eu quero só finalizar aqui com os nossos apoiadores, a CDM Contabilidade, 75 anos de história, uma contabilidade para atender a sua padaria. Os caras são especialistas em não só fazer a parte fiscal, mas também a parte societária, tá? Então, se você quiser, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, o link do Instagram tá aqui embaixo, a gente vai colocar o link do blog também, aqui da prática, aqui embaixo na descrição desse grupo, desse vídeo. Temos também a Cloudify, que é um sistema completo de gestão. Que nasceu de um filho de dono de padaria. Nasceu dentro de uma padaria, então a maior dificuldade que vocês têm de sistema é como é que eu faço uma ficha técnica de panificação? 99% dos sistemas não levam em consideração rendimento, né? Uma grande dificuldade em relação a isso. A Cloudify tem a solução completa, inclusive, uma baita solução de autoatendimento, de totem, de caixa self-checkout, uma baita empresa de tecnologia para padarias. E nós temos a nossa querida Riber Doce também sempre com a gente, parceiraços aqui da região de Ribeirão Preto. Você quer deixar algum recado final? Agradecer a todos vocês pela presença, não deixe de nos seguir, @Fermenta Consultoria e até o próximo café. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau!